falando ao coração. Bom dia, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante os próximos 60 minutos, eu quero ministrar sobre a sua vida bênçãos pela ministração da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quero ministrar bênçãos na sua vida pelas orações, 3 orações que eu quero fazer com você. Quero ministrar bênçãos na sua vida pelos testemunhos, porque eles despertam a você para fazer o mesmo que os outros fizeram para alcançar suas bênçãos. Desta forma, nós temos a oportunidade de vivermos juntos nesta manhã, bênçãos importantes e gloriosas, a fim de que todo mal, toda angústia, toda ansiedade sejam vencidos e você possa seguir em frente cantando o cântico dos vencedores. O programa Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e cada dia tornar-se um cristão mais útil, mais eficiente, mais atuante, mais determinado, mais cheio de fé e, consequentemente, mais vitorioso. O cristão é a mente através da qual Cristo pensa, o coração através do qual Cristo ama, a voz através da qual Cristo fala e a mão através da qual Cristo ajuda. Você tem sido esse cristão que tem colocado o seu pensamento nas coisas que são de cima? Você tem sido este cristão que tem amado o próximo como a você mesmo e a Deus sobre todas as coisas? Você tem sido esse cristão que fala do poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus aos familiares, aos conhecidos, aos desconhecidos, aqueles que cruzam o seu caminho? Você tem sido este cristão que tem estendido a mão para ajudar aqueles que passam por momentos difíceis na vida? Saiba, Jesus conta com você para que ele possa chegar às pessoas e demonstrar a elas o poder que ele tem, o amor que ele oferece, a capacidade que ele tem de proporcionar as mudanças necessárias e poder falar aos corações de maneira especial para que cada um possa desfrutar das bênçãos prometidas por ele na sua palavra. E quer também ajudar aqueles que estão passando por momentos difíceis. Através de quem Jesus faz isso? Através de mim, através de você. Sejamos, portanto, cristãos atuantes, dispostos a cumprir o ID de Cristo Jesus e vamos juntos nesta caminhada, levando a palavra salvadora, transformadora e poderosa de Cristo Jesus, que é apta para discernir intenções dos corações e levar cada pessoa a viver o melhor desta vida. Com Cristo vencemos, com Cristo triunfamos, com Cristo alcançamos a felicidade, com Cristo alcançamos a vitória. Faça de você a cada dia um cristão forte, determinado, cheio de fé, esperançoso quanto ao futuro e viva desta forma uma vida de otimismo, uma vida de entusiasmo, uma vida de alegria, uma vida onde você possa influenciar pessoas ao seu redor, porque o próprio Jesus diz que nós somos o sal da terra, sal que tempera, sal que conserva, sal que mantém a vida cada dia viva e ativa. É importante entender os propósitos de Cristo no nosso viver, aplicá-los no nosso coração, porque ser cristão é mais do que nascer num país cristão. Ser cristão é mais do que carregar uma cruz pendurada no pescoço. Ser cristão é mais do que ter um anel escrito Cristo no dedo. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é viver uma vida onde o nosso perfil possa identificar-se com o perfil de Cristo. E aí as pessoas, ao olharem para nós, vão dizer, esse aí, essa aí,
são instrumentos de Deus para abençoar vidas e, desta forma, você vai atrair pessoas que querem conviver com você para serem também abençoadas, para serem felizes, para serem vitoriosas, para serem instrumentos importantes de bênçãos na vida de cada um. Abra seu coração. Durante o programa de hoje, eu quero ministrar bênçãos, milagres e maravilhas dos céus sobre o seu viver. Tenho 3 mensagens bíblicas para compartilhar com você. Quero anotar os textos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 6. 1 Crônicas 27, 6 é o primeiro texto bíblico de hoje. Segundo texto bíblico, Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Provérbios 16, 20. Terceiro texto bíblico de hoje, Judas, versículos 1 e 2. Judas, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia, acompanhe cada leitura, cada meditação e deixa Deus agir e operar na sua vida através da palavra viva, rica e poderosa, que é a palavra de Deus. Tenho também durante o programa 3 orações ungidas para fazer com você. 3 orações fortes, 3 orações que têm como propósito ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Nestas 3 orações, na primeira, eu vou orar pela sua vida. Na segunda, eu vou pedir a Deus cura para você que está enfermo. Na terceira, eu vou apresentar o seu nome diante de Deus no altar da intercessão. Apresentando o seu nome diante de Deus no altar, você será alvo da manifestação importante da glória de Deus sobre a sua vida. Então, é importante você apresentar o seu nome diante de Deus. Não só o seu, mas quantos nomes você desejar apresentar. Então, faça uma lista aí, liga para nós e diga: quero colocar esses nomes no altar da intercessão. E Deus vai agir, Deus vai operar. Milagres vão ser operados por Deus. Para que eu possa ter aqui os nomes que você vai passar para serem colocados no altar da intercessão, é necessário você me ligar. Então anota o telefone aí, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Liga, coloca o seu nome no altar, não tem custo de interurbano. Você de qualquer parte do Brasil liga, como se estivesse fazendo uma ligação local, esse é o custo. E aí você coloca os nomes no altar da intercessão e nós vamos juntos orar e Deus vai operar, o milagre vai chegar, a bênção há de ser real, viva e gloriosa na sua vida. Estou esperando, hein, pela sua ligação. Caso você usa bônus de celular, eu quero que você também esteja ligando usando um outro número para facilitar para você. Anota aí, 0 operadora 62 3221 0000 3221 0000. Liga, coloca o seu nome no altar, deixa Deus operar e as bênçãos, tenho certeza, serão muitas, muitas na sua vida. Mas você pode também vir me ajudar a fazer esse programa. Claro, tem espaço para você. Todas as pessoas que contribuem financeiramente para que eu mantenha este programa no ar, eu considero que elas estão aqui ao meu lado, ministrando as bênçãos juntos. Nós vamos abençoando muitas vidas. Então, venha você estar aqui comigo, ajudando a evangelizar o Brasil, ajudando a abençoar a família brasileira, ajudando a ministrar nos corações o poder transformador do Evangelho. Então, estou esperando pela sua participação. Seja você um evangelista associado. Você liga, estipula um valor, nós mandamos para você o carnê com os boletos bancários e você dirige-se a uma agência, cada mês contribui com o valor que Deus tocar no seu coração. Muito importante a sua participação, muito importante a sua contribuição. Estou esperando, hein? Venha nos ajudar a fazer esta obra e Deus há de te abençoar de maneira especial e de maneira poderosa. Os números para você ligar são os mesmos. 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000. Estou esperando pela sua ligação para que você possa vir me ajudar a fazer este programa. Lembrando que amanhã será o dia 10, portanto é sábado, aí vem o domingo. Na segunda-feira
eu tenho compromissos altíssimos para manter esse programa no ar. Então eu gostaria de contar com a sua ajuda. Estou esperando, hein? A sua participação, a sua contribuição será importantíssima para que eu possa levar em frente esta obra de fé, mas também de muita esperança e alegria, que é apresentar diariamente o programa Falando ao Coração. Deus tem bênçãos importantes e preciosas para a sua vida. Quero convidar você a estar na Betel neste final de semana. Domingo, 2 cultos, 10h30 da manhã e 7 da noite. 2 cultos abençoados. Eu gostaria de ver você participando. O endereço é Avenida T3 com a T8, setor Bueno. Ou então você poderá procurar um outro templo espalhado nós temos templos espalhados aí pela cidade, e você poderá procurar um templo da Betel. Eu estarei na Avenida T3 com a T8, setor Bueno, esperando por você. Agora você que mora em outra cidade, em outro estado, em outros lugares, você também pode acompanhar o culto da Betel. Como? Acessando pelo computador no endereço www.igrejabetel.com.br, igrejabetel.com.br. Liga, coloca o seu nome no altar da intercessão, seja um evangelista associado. Através do site também você pode fazer isso. Então, esse site é muito importante. Inclusive, divulgar este site para aquele amigo que você tem na Europa, ou no Oriente, ou em algum país do Cone Sul, ou então na América do Norte, e assim vai. Onde você tiver alguém que você conhece, que você já faz parte da sua rede social, coisas assim, divulga o Falando ao Coração. Vocês que têm Facebook, divulguem o Falando ao Coração. Vocês que têm o WhatsApp, divulguem o Falando ao Coração. Vocês que têm o Instagram, divulguem o Falando ao Coração. Vocês que utilizam o sistema de SMS, divulguem o Falando ao Coração. Vocês que estão aí conectados com o mundo, divulguem o Falando ao Coração, porque vocês estarão ajudando a espalhar bênçãos. Vamos espalhar bênçãos? Então diga lá com esse título, Espalhando Bênçãos, assista o Falando ao Coração. Aí você passa o endereço eletrônico, passa os horários que nós temos na televisão, apesar que na internet não precisa estipular horário, e aí as pessoas assistem, são ricamente abençoadas e vitoriosas em Cristo Jesus. Vamos para os testemunhos? Tenho 3 testemunhos importantes que eu quero ler com você. Testemunhos de milagres, de bênçãos, operados por Deus na vida de pessoas que têm colocado a fé em ação, têm buscado a Deus no altar da intercessão, têm feito as campanhas dos salmos, têm feito o desafio de ser um evangelista associado, e Deus tem honrado a cada um, tem abençoado a cada um de maneira muito especial, de maneira muito gloriosa. Deus é importante na nossa vida e quer a cada dia nos proporcionar conquistas, experiências e vitórias, porque Ele, o Senhor, pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas e quer operar milagres na sua vida. Vamos para o primeiro testemunho de hoje. Gesielma Aires, da cidade de Trindade, Goiás. Sua filha Mônica estava com algumas irritações na pele. Tomou vários remédios receitados pelo médico, mas não alcançou a cura. Um dia, quando ela trocava os canais na televisão, encontrou o programa Falando ao Coração. Em um deles, e começou a assistir. Ouviu o pastor Gentil dizendo que se alguém tinha alguma enfermidade, era para orar juntamente com ele. Naquele momento, ela e sua filha oraram juntas, pedindo a Deus a cura para aquelas irritações. Deus abençoou que a sua filha ficou totalmente curada. Em menos de 3 dias, a sua pele estava normal. Olha só. Ela confessa que não acreditava muito em milagres. Assim, mas a partir do momento que sua filha foi curada, no programa Falando ao Coração, ela mudou a sua maneira de pensar e de agir. Olha só, que testemunho, hein? Que testemunho. A pessoa não conhecia o Falando ao Coração, mas mudando de canal, encontrou. Ouviu, foi despertada por Deus. Ela e a filha resolveram fazer uma experiência, não cria em milagres, mas resolveu. Já que nada dá certo, quem sabe? É aquilo que muitas pessoas fazem. Não deu certo na medicina, não deu certo na raiz, não deu certo no chá, não deu certo. Vamos tentar.
Aí ela fez isso, fez essa tentativa. E alcançou o quê? A cura. Veja, um problema que já arrastava por vários anos, ela orou, em 3 dias a pele da menina estava limpa, sem nenhuma irritação. E ela mesma está dizendo, não acreditava, mas agora acredita, porque Deus operou milagre na sua vida. É bênção demais, não é? Graças a Deus por tudo. Segundo o testemunho de hoje, Olinda de Jesus, aqui de Goiânia. Seu netinho Iago estava com febre alta, vomitando e não conseguia alimentar-se. Ela colocou o nome dele no altar da intercessão. Deus abençoou que ele logo melhorou. Está alimentando-se bem e não teve mais febre. Ela diz que sempre ora para Deus abençoar o programa Falando ao Coração, pois através deste programa tem visto Deus operar maravilhas. Oh, que bênção! É isso mesmo, colocar a fé em ação, mas orar por este programa, para que Deus possa cada dia abençoar de maneira especial. Terceiro testemunho de hoje, Geraldina Carvalho, Goiânia. De Goiânia, claro. Sua neta estava namorando uma pessoa que não era ideal. Era um relacionamento muito conturbado, cheio de brigas, cheio de ciúmes, aquela relação conflituosa. Ela fez a campanha dos Salmos pedindo a Deus que livrasse sua neta daquele relacionamento. O Senhor, Deus, ouviu as suas orações. O relacionamento acabou e agora ela vê que a sua neta está muito feliz. Olha só que bênção. Ela, a Geraldina Carvalho, diz que é uma evangelista associada e diz que sempre recebe bênçãos através do programa Falando ao Coração. Que maravilha. É assim, coloca a fé em ação, ora comigo no altar da intercessão, faz as campanhas do Salmo, toda segunda-feira eu anuncio o Salmo da semana. Seja um evangelista associado, contribua com esta obra e você estará recebendo de Deus bênçãos novas, preciosas e gloriosas a cada dia, porque o nosso Deus é fiel para abençoar de maneira especial. E você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Liga, coloca o seu nome e deixa Deus te abençoar. Os primeiros nomes a chegar para mim hoje são de Goiânia. Issi, Isabela, João, José, Marco Túlio, Luciana, Patrícia, Adelaide, Joana, Romildo, Maria Auxiliadora e família. Todos aqui de Goiânia. Depois chegaram nomes de Manaus, de Fortaleza no Ceará, de Aparecida de Goiânia, de Bangu, Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, de Salvador, na Bahia, de Goiânia, muitos nomes, inclusive o nome de Johnny Silva Reis, que está aniversariando hoje, e de Aparecida de Goiânia, Cláudio Amaral Pedroso, também aniversariante de hoje. Eu cumprimento a você, Cláudio, e a você, Johnny, pelo dia, pelo aniversário, pelas bênçãos, e peço a Deus que prolongue a vida de vocês por longos e longos dias. Mais nomes aqui, de Aparecida de Goiânia, de Fortaleza no Ceará, de Manaus, de Guapó aqui em Goiás, de Anápolis, Goiás, de Belém do Pará, de Queimados, Rio de Janeiro, e o nome que vem para mim, um dos nomes que vem para mim de Queimados, Rio de Janeiro, é do Marcos Paulo de Moura Nunes, que está aniversariando hoje. Meus cumprimentos, Marcos Paulo, Deus te abençoa, e que essa data prossiga, que essa data repita muitas e muitas vezes na sua vida. Com tristeza, eu quero comunicar o falecimento da nossa irmã Elizabeth Fernandes, esposa do apóstolo Sinomar Fernandes. A apóstola Elizabeth faleceu, é uma perca irreparável, nós lamentamos isso, é uma pessoa que eu tinha uma profunda admiração por ela, a conheci há muitos anos, quando era gerente de banco, e eu sempre, a empresa que eu trabalhava tinha conta no banco, que ela era gerente, eu sempre conversava muito com ela, achava sempre uma pessoa inteligente, uma pessoa centrada, uma pessoa compromissada com Deus, profissional exemplar, uma mãe de família exemplar, uma esposa exemplar, uma pessoa que a gente nunca viu defeitos nela. Infelizmente, ela sofreu nos últimos meses com uma enfermidade muito forte aí e não resistiu, veio a falecer. Nossas profundas lamentações, nossos pêsames ao apóstolo Sinomar, nosso grande amigo, líder em conteste neste Brasil, minhas condolências a todos os filhos, a toda a família,
a toda a igreja Luz para os Povos, que perde na figura da apóstola Elizabeth, aquela figura, aquele esteio que sustenta a família, que mantenha sempre ativo um trabalho importante na igreja. Vai aqui o meu abraço ungido a todos os que estão lamentando esta perda. Infelizmente não resistiu à enfermidade e faleceu a nossa querida irmã Elizabeth Fernandes. E eu não sei horários de sepultamento, essa coisa toda, mas se alguém souber, me avise durante o programa, até o final do programa eu estarei comunicando onde será o velório, que hora será o sepultamento, essas coisas todas. Mas cumpro o dever, com tristeza, de comunicar o falecimento dessa querida irmã, serva de Deus, instrumento de Deus durante tantos anos por este mundo afora, mas que não resistiu à enfermidade e veio a falecer. Comunico, portanto, o falecimento da nossa irmã Elizabeth Fernandes, esposa do apóstolo Sinomar Fernandes. Quero que você faça deste programa o seu culto diário a Deus, o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia, para que você possa receber de Deus aquelas bênçãos necessárias para ser forte, feliz, abençoado, vitorioso a cada dia. Saiba, através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de meditar comigo na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a oportunidade de orar, orações ungidas, a oportunidade de colocar o seu nome no altar da intercessão, oportunidades maravilhosas para que você possa abrir o coração e desfrutar de bênçãos importantes e maravilhosas na vida. Se você ainda não ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão, faça isso. 0300 3131 601, 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 3221 0000. Estou esperando pela sua ligação. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo, primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, versículo meia dúzia. 1 Crônicas 27, 6. Assim está escrito. Primeiro livro das Crônicas. Pega, por favor, a minha Bíblia, porque ou devo ter citado um versículo errado, ou alguma coisa aconteceu. Mas eu quero ler aqui na minha Bíblia esse texto que eu tenho preparado para compartilhar com você no programa de hoje. Tenho certeza que Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida através deste texto importante. Porque a palavra de Deus deve ser segundo livro, né? Vamos lá? A gente de vez em quando comete esses erros e faz com que as pessoas errem também, né? É segundo livro das Crônicas, segundo livro, capítulo 27, versículo de número 6, diz assim: Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Quero repetir. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. É sempre importante nós compreendermos aquilo que a palavra de Deus espera de todos nós, para que nós possamos, dirigidos por ela, tomar decisões as mais acertadas, viver uma vida coerente com aquilo que a Bíblia ensina e desta forma sermos fortalecidos para vivermos uma vida melhor, mais vitoriosa, mais atuante, uma vida com mais compromisso diante de Deus. Se você analisar a vida deste homem chamado Jotão, que está aí sendo delineado algumas decisões e atitudes que ele tomou na vida, você vai observar que não é por acaso que alguém é fortalecido por Deus para viver uma vida radiante, feliz, vitoriosa e abençoada. Você vai observar que no versículo 2 deste capítulo 27, diz que Jotão fez o que era reto diante de Deus. Fez o que era reto diante de Deus. Olha só, fez o que era reto. Aquilo que é reto é o que é certo, é o que é verdadeiro, é o que Deus agrada, é o que Deus propõe para a nossa vida. E Ele quer que vivamos assim. Se você olhar o versículo 3, você vai observar que ele edificou a porta alta da igreja, ou seja,
ou seja, do tabernáculo. Era como se hoje uma igreja, por exemplo, está construindo e alguém chega lá e diz, olha, a porta principal eu quero contribuir para que ela seja construída. Eu quero participar da construção, contribuindo, ou seja, ofertando o valor da porta principal da igreja. Porque existe isso. É normal, às vezes, eu estou em construção e de vez em quando chega alguém na igreja e diz, olha, quanto que vai custar determinado equipamento da igreja? Ele diz, eu quero pagar, eu quero ofertar esse equipamento. Isso é muito bonito, isso é muito importante. E esse homem, ele, além de fazer o que era reto, porque tem gente que assim, ele faz tudo que é certo, faz o que é reto, cumpre bem os seus deveres de cidadão, de pai de família, de dizimista na igreja, coisas assim, mas ele nunca abre o coração para fazer algo mais. Sabe que no algo mais é que está a diferença, muitas vezes? Porque cumprir obrigação e dever, isso é inerente ao que é esperado de todos nós, de todas as pessoas. Tem gente que fala, eu sou cumpridor dos meus deveres. Maravilha, não está fazendo mais do que convém. Agora, quando nós vamos além disso aí, nesse caso aqui, esse homem, ele, além de ser reto, ele disse, eu quero fazer algo mais. Era obrigado a construir a porta da igreja? Não. Foi algo que ele tomou como deliberação pessoal, para dizer, olha, eu quero contribuir com a obra e vou fazer logo a porta. A parte talvez mais cara daquela construção. Porque portas naquela época eram todas recheadas de ouro, decoradas com pedras e coisas preciosas. E esta porta não custaria barato. Ele disse, eu vou construir a porta alta da igreja, que era a porta principal. Em terceiro lugar, no versículo 4, está dizendo que ele edificou cidades. Olha só, edificou cidades. Você sabe que o sonho de todas as pessoas é morar na cidade? Eles vêm da roça para a cidade, depois até pode querer voltar na roça, não para morar, mas para ter um sítio, para ter uma fazenda, para ter uma casa de recreio, coisa assim. Mas morar mesmo é na cidade, porque na cidade tem um conforto, na cidade tem facilidade de você se locomover para uma farmácia, para um supermercado, para uma padaria, para um hospital, para uma área de lazer, para um shopping, coisas assim. Então, as pessoas querem morar numa escola, né? Tem a facilidade de colocar os filhos na escola. Então, as pessoas querem vir para a cidade. Aqueles que contribuem para que a cidade tenha maior qualidade de vida, estão perfeitamente coerentes com os sonhos das pessoas. Nós precisamos, a cada dia, contribuir para que a nossa cidade seja melhor. Você que mora aí na sua cidade, nós temos que contribuir para que ela tenha menos lixo. Mas é papel do prefeito. É claro que é, e pagamos impostos para isso, mas nós precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença. Ao invés de ficar, porque a prefeitura tem que limpar, eu vou ficar jogando papel na rua? Ainda no carro, termina de chupar uma laranja, joga o restante para fora, termina de comer um doce ou chupar um picolé, joga o papel para fora. Não, nós temos que contribuir para manter a cidade limpa, cada dia mais confortável, porque edificar a cidade não é só construir a casa. Atrelado a isso, tem muitas outras coisas que nós podemos dar a nossa parcela de colaboração. E este homem, este rei, edificou cidades para proporcionar ao povo o maior conforto possível. Mas veja, no versículo 5, está dizendo que ele guerreou contra os inimigos, que eram os filhos de Amon. Ele guerreou. Veja, também é um papel importante nós estabelecermos uma posição clara, contrária àqueles princípios e valores que vêm contra a nossa família, que vêm contra o ser humano, que vem contra a igreja, que vem contra aqueles que são instrumentos de Deus. Então, este homem fez o que era reto, edificou a porta alta da igreja, edificou cidades, guerreou contra os inimigos, e aí agradou a Deus, e Deus fortificou para que ele pudesse ser alguém vitorioso. Veja que, além de fortificar,
ele andou na presença de Deus. Isso é importantíssimo na vida de uma pessoa, andar na presença de Deus, na hora da compra de algum bem, na hora da venda, porque tem gente que na hora que vai vender um carro, vender alguma coisa que ele possui, ele sai da presença de Deus porque começa a mentir. O carro às vezes está para dar o prego, ele diz que o carro é excelente, que tal e tal, começa a mentir e Deus afasta, porque a mentira é filha do diabo, e onde ela é dita, Deus está afastando dela, afastando dessa pessoa. Então veja, este homem foi fortificado por Deus, porque andou na presença de Deus e fez todas estas coisas. Andar na presença de Deus, fazer o que é reto, edificar porta alta, edificar cidades, guerrear contra os inimigos. Foram ações que, traduzidas, tornaram-se em fortalecimento na vida deste homem. Você pode adotar o mesmo exemplo. Quer ser fortalecido nesta vida? Quer ser vitorioso nos embates, projetos e objetivos e propósitos estabelecidos? Adote essas práticas aí, faz o que é reto. Contribua com a obra de Deus. Algo mais, não é só aquilo que você já faz, porque eu cumpro o meu dever e pronto. Não, é mais do que isso. Cumprir o dever é obrigação de todos. É mais do que isso. Edificar uma porta alta, dar uma contribuição extra para uma igreja que está construindo, e coisas assim. É uma atitude louvável diante de Deus. E também procurar contribuir para que a nossa cidade seja melhor, edificar cidades e, contra inimigos, manter-se em pé de guerra, para que a cada dia nós possamos desfrutar da proteção necessária, e essa proteção Deus quer nos dar de maneira especial e de maneira gloriosa. Seja você fortificado, andando na presença de Deus e fazendo algo mais na obra do Senhor, e bênçãos e mais bênçãos chegarão diariamente para a sua vida. Quero neste instante orar com você. Quero pedir a Deus a seu favor, pedir que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, proporcionando a você alegria, paz, esperança e vitória. Oremos juntos, coloque a mão no coração aí. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, eu quero pedir a Tua bênção na vida de todas estas pessoas que oram comigo neste instante. Ajuda, Senhor, cada um a compreender que, vivendo uma vida reta, contribuindo com a Tua obra, fazendo a Tua vontade, participando da vida ativa do bairro, do condomínio, da rua onde mora, da cidade onde mora, procurando dar a parcela de colaboração, na igreja onde assiste, onde frequenta, onde tem sido abençoado. Tudo isso contribui para que nós possamos ser fortalecidos e vivermos assim uma vida cristã muito abençoada. Ser com os teus filhos, abençoa, Senhor, cada lar, cada marido, cada esposa, cada filho. Abençoa, Senhor, as vidas nesta hora. Derrama uma unção especial sobre todos que estão orando comigo e opera até milagres naqueles que precisam. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão, tornou-se num evangelista associado? Olha, isso é maneira especial de ser abençoado por Deus. Faça isso, Deus vai te abençoar. Tenho aqui muitos nomes, olha só. Nome de Senador Canedo aqui em Goiás, de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, de Vitória no Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Goiânia o nome do Sérgio William. Está aniversariando hoje, meus cumprimentos, parabéns, Deus te abençoa. Nomes de Brasília, nomes de Natal, Rio Grande do Norte, de Fortaleza, no Ceará, de Manaus, muitos nomes, de Macaé, Rio de Janeiro, Macaé, Rio de Janeiro, o nome de Carlos Alberto, também aniversariante de hoje, meus cumprimentos, parabéns, Carlos Alberto. Nomes de Palmas, no Tocantins, nomes de Careiro, no Amazonas, mas tem outros nomes aqui, olha só. Inclusive de Goiânia, o nome do Frederico César de Paula, também aniversariante de hoje, meus cumprimentos, parabéns, Frederico, Deus te abençoa. Nomes de Natividade, no Tocantins, de Brasília, de Lusiânia, de Goiânia, de Natal, Rio Grande do Norte, de São José, Santa Catarina, de
De Goiânia são muitos nomes: Brasília, Porto Velho, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, Riacho Fundo é Brasília, Guará 2, Itapuã, Distrito Federal, Ceilândia, Jacareí, São Paulo. Olha só quantos nomes. Todos estes nomes, daqui a pouco, eu apresento diante de Deus no altar da intercessão. E tenho certeza que Deus há de recompensar a vida de cada um de vocês. Mais nomes chegando: Goianira, Macaé, Rio de Janeiro, Inhumas, Itaguaí, Rio de Janeiro, Porto Velho, Rondônia, inclusive Leonídia Rodrigues dos Santos de Goiânia, amanhã estará aniversariando. Por antecipação, meus cumprimentos, Deus te abençoa, parabéns, e que essa data repita muitas e muitas vezes na vida de todos vocês. Vamos ver quem ontem atendeu o meu apelo e vem assim me ajudar a fazer esse programa. Aqui estão os nomes: o Elton, Mara, Guilherme e Júlia, todos de Goiânia, se juntaram e estabeleceram um propósito de ajudar a fazer esse programa. Maria Rosa de Oliveira Rocha, de Goiânia, Júlio César da Silva, também de Goiânia, Maria Selma Luciano Dias Moreira, de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Miriam do Nascimento Silva, de Caucaia, no Ceará, Ivani José Martins Paiva, de Aparecida de Goiânia, Kleber Santiago Neri, de Manaus. A todos vocês, aniversariantes de hoje, meus cumprimentos, parabéns, Deus abençoe a vida de vocês e que essa contribuição possa ser traduzida em muitas e muitas vitórias na vida de cada um. Obrigado mesmo por me ajudarem a fazer esse programa. E se você ainda não é um evangelista associado, venha ser a partir de hoje. Tenho certeza que isso vai ser traduzido em muitas bênçãos e muitas vitórias dos céus sobre a sua vida. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Provérbios 16, 20, assim está escrito: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Olha só o que está dizendo esse texto. O que atenta prudentemente para a palavra, não é uma palavra má, mas a palavra boa, a palavra que edifica, a palavra que fortalece, a palavra que abençoa, a palavra que dá vitória. Esta é a palavra que nós encontramos na Bíblia Sagrada, uma palavra de bênçãos. Portanto, quando na nossa palavra nós estamos traduzindo aquilo que é propósito de Deus na vida das pessoas, nós estamos encontrando o bem para a nossa vida. E vivendo nesta palavra, nós vamos ser, além de felizes, ou mais do que felizes. Por quê? Uma coisa é ser feliz, outra coisa é ser mais do que feliz. E o texto está dizendo que aquele que crê na palavra, aquele que confia em Deus, aquele que serve a Deus, ele é bem-aventurado. E bem-aventurado pode ser traduzido por mais do que feliz. Sabe que confiar em Deus é uma condição importantíssima para que nós possamos viver uma vida cada dia melhor? Por quê? É natural nós termos aflições, é natural nós enfrentarmos problemas, é natural às vezes nós de repente estamos envolvidos em um conflito, mas se nós temos uma vida pautada pela confiança em Deus, nós não vamos nos abater diante destas dificuldades que a vida muitas vezes apresenta para todos nós. E aí nós vamos receber a força para nunca perder o controle e manter-se equilibrado e continuar levando a vida com felicidade e com alegria. Mas para isso exige-se a palavra certa e a confiança certa. A palavra certa é a palavra que extraímos de Deus para a nossa vida pela Bíblia. E a confiança certa é colocada no Deus que pode todas as coisas. Mesmo que somos criticados, continuemos confiando em Deus. Mesmo que estamos sendo desamparados diante de alguma situação e parece que tudo está contrário, mantenha sua confiança em Deus. Nunca afaste de Deus. Viva sempre uma fé cristã ativa, preciosa e gloriosa em Deus. E você alcançará os melhores resultados da sua vida. Quando houver um confronto, alguém te colocar na parede, confia em Deus, Ele vai te dar a saída, vai te dar a vitória.
Conta-se que uma dedicada serva de Deus, periodicamente ia no seu dentista. E aquele dentista, ela sabia ser um homem incrédulo, que zombava da fé das pessoas, apesar de ser um profissional respeitado e honrado, tanto é que ela confiava nos trabalhos dele, ele tinha essa dificuldade de crer em Deus, de atender aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E de vez em quando ela ia lá ao consultório e ele não deixava de criticá-la. Um dia ela está lá com a boca aberta e ele cuidando dos seus dentes e ele lança um desafio para ela, para desafiar a fé dela em Deus. Ela disse: a senhora já leu na Bíblia sobre aquela história de que a baleia engoliu Jonas? Ela disse: sim, eu conheço essa história, o grande peixe, diz a Bíblia, engoliu o profeta Jonas depois. E ela repetiu a história para o dentista. E o dentista disse: senhora, a senhora já leu que a garganta da baleia é menor do que a garganta do ser humano? É uma garganta muito pequena, é uma garganta que não caberia nunca um homem passar por ela? Ela disse: não sabia disso. Pois é, a senhora fica aí confiando nessa Bíblia, dizendo que é a palavra de Deus e tal, mas essa Bíblia está cheia de erros. Olha aí, quando a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas, ela está falhando com a verdade, porque a baleia não tem espaço na garganta suficiente para que um homem possa passar. Então, isso aí não é verdade. É mais uma história fantasiosa da Bíblia, disse o dentista para aquela mulher. Ela fechou a boca, limpou a boca, olhou para aquele dentista e diz aqui: olha doutor, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Ele disse: diga, se a Bíblia dissesse para mim que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Quanto mais ela dizendo que a baleia engoliu o Jonas. Então não serão as suas críticas, não serão as suas palavras de zombaria que vão mudar a minha maneira de acreditar e confiar na palavra de Deus. Continuo confiando na palavra de Deus como nela está escrito. E assim ela colocou por fim aquelas críticas daquele homem, porque ele viu, não adianta criticar esta mulher, ela está sempre firme, arraigada a sua fé neste Deus que ela serve. Eu não vou ficar mais perdendo tempo com ela. Porque, meus irmãos, Deus é assim. Quando as coisas acontecem naturalmente, porque é permitido pela vida. Mas quando elas não podem acontecer naturalmente, aí entra ele com um milagre. É milagre quando o povo de Israel passou a pés enxutos pelo Mar Vermelho, porque o mar se abriu, foi milagre. É milagre quando as muralhas de Jericó, sem nenhum esforço humano, só o povo gritou e elas abaixaram e se afundaram na terra. É milagre. É milagre quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro, já de 4 dias sepultado, e disse: Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. É milagre Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas. É milagre e mais milagre acontecendo na vida do cristão. E aí é que nós temos razão para confiar neste Deus, porque Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Oh, que bênção! Tenha na palavra o ânimo, o despertamento, a exortação também, mas também o consolo de Deus para a sua vida, para que você permaneça crendo, confiando e sabendo que há um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus quer estar conosco em cada situação e em cada momento. Quero neste instante orar com você. Você que está doente, você que está enfermo. Coloca a sua mão sobre a enfermidade agora e oremos juntos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu quero pedir a bênção da cura, o milagre da cura na vida de todas estas pessoas que estão enfermas, que estão acamadas, que estão sofrendo. Em nome de Jesus eu repreendo
toda enfermidade. É no nome de Jesus que eu repreendo todo o espírito do mal. É no nome de Jesus que eu repreendo toda doença e declaro a cura na vida de todas essas pessoas agora. Sê com todos, Pai. Opera milagres, abençoa, dá vitória. Eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Judas, versículos 1 e 2. Assim está escrito: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Esta pequena carta, escrita por Judas, ela traz, logo no início, algumas informações que se ressaltam para despertar-nos a aplicar em nossas vidas os princípios importantes da Bíblia. Primeiro diz, Judas, servo de Jesus Cristo. Todos nós devemos nos posicionar desta forma, servos de Jesus Cristo. Ele tinha posições importantes nesta vida, era irmão carnal de Jesus e poderia ter dito isso, não, mas ele preferiu dizer, eu sou servo de Jesus. Posição importante, porque na vida é assim. Todos nós podemos ser um pastor, podemos ser um outro título como apóstolo, bispo, presbítero, diácono, coisa missionário, coisa parecida, mas todos nós, antes de tudo isso, e depois de tudo isso, e durante o exercício de qualquer ministério, somos servos de Jesus Cristo, servos do Senhor. E aí ele, o Judas, como servo, está dizendo aos chamados, aos eleitos, àqueles que são alcançados pela palavra de Deus, que seja multiplicado na vida deles, multiplicada a misericórdia, multiplicada a paz, multiplicada a caridade, que é o puríssimo amor. Então veja, nós os cristãos precisamos cada dia pedir, Senhor, multiplica na minha vida a paz, multiplica o amor, mas multiplica também a misericórdia. Porque a misericórdia é o trato de Deus para conosco, só por misericórdia mesmo. E paz e amor é o trato nosso para com as pessoas. Devemos viver em paz conosco, em paz com o próximo, em paz com Deus. Devemos amar a nós mesmos, ao próximo como a nós mesmos e ao próximo como amamos a nós mesmos e amar também a Deus. E desfrutar da misericórdia maravilhosa de Deus a cada dia na nossa vida. Pense nisso, viva isso e saiba, Deus tem bênçãos importantes e maravilhosas para a sua vida. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou o momento de orarmos juntos aqui no altar da intercessão, convictos de que Deus tem bênçãos especiais a cada programa, neste momento de muita fé, de muita alegria e de muita comunhão. Esse momento é um momento de uma verdadeira cruzada diante de Deus por este mundo afora, porque chegam nomes para mim, olha só, quantos nomes: Belém do Pará, Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, Trindade, Goiás, Soropédica, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Goiânia, Trindade, Queimados, Rio de Janeiro, Campo Grande, Rio de Janeiro, nomes de todo o Brasil, do norte, nordeste, do sul, do centro-oeste, do sudeste, chegaram aqui para mim. E tem até nomes de pessoas de outros países. Então nós vamos orar e a mão de Deus estará estendida, alcançando pessoas nos mais diferentes lugares e as bênçãos dos céus acontecendo na vida de todos. É hora, portanto, de orarmos com fé. Faça um gesto que melhor lhe convier. Eu vou estender a minha mão ungida no vídeo e vou declarar sobre todos a bênção, a unção, a virtude e a proteção de Deus na vida de todos. Oremos, portanto. Querido Deus e Pai, diante de Ti eu apresento estes nomes, ó Pai. São centenas de nomes, pessoas e mais pessoas que precisam de um milagre, de uma bênção, de um toque especial do Senhor em suas vidas. Estendas as mãos agora, Pai, para fortalecer os que estão fracos, para consolar os que estão tristes, para abençoar os que estão vivendo momentos difíceis na vida.
opera milagres, curando, libertando, fortalecendo, abrindo portas, dando vitória. A necessidade, Senhor, de cada uma dessas pessoas, eu apresento diante de Ti e peço que o Senhor esteja abençoando a todos de maneira especial, no nome de Jesus. Amém. Eu anunciei no início do programa, com muita dor no coração, o falecimento da nossa irmã Elizabeth Fernandes, apóstola Elizabeth Fernandes, esposa do apóstolo Sinomar Fernandes. Eles que são os fundadores e pastores da Igreja Luz para os Povos, que tem feito um bom trabalho, um grande trabalho por este Brasil afora. Ela faleceu na madrugada de hoje, às 2h30 da manhã. Eu não tenho informações ainda sobre local de velório, essa coisa toda, mas por certo será no Templo da Luz para os Povos, aí no setor Fama. Mas eu deixo aqui, além de anunciar, com o dever de anunciar esse triste acontecimento, que é o falecimento da apóstola Elizabeth Fernandes, eu deixo aqui a minha palavra de consolo, de fortalecimento ao apóstolo Sinomar, aos seus filhos, toda a sua família, todos os membros da Igreja Luz para os Povos, para que Deus a cada dia esteja abençoando de maneira especial. Estou recebendo aqui agora o comunicado de que o velório será na Igreja Luz para os Povos, na Fama, e o sepultamento será hoje às 20 horas. Sepultamento será hoje às 20 horas. Comunico o falecimento da apóstola Elizabeth Fernandes e o seu velório será no templo da Igreja Luz para os Povos, no setor Fama, e o seu sepultamento será hoje às 20 horas. Encerrando o programa de hoje, deixo com você o meu abraço ungido. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoa poderosamente e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.